Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de março, estamos na sexta-feira da segunda semana da Quaresma. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e versículos 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus você será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Meu irmão, minha irmã, esta parábola não fala somente da punição futura, mas demonstra claramente a natureza da culpa dos líderes religiosos e por qual motivo deveriam ser punidos. Ou seja, eles iriam assassinar o filho. Aquela vinha contava com todos os benefícios, as benfeitorias possíveis. A vinha é o povo de Deus. Pela providência de Deus, o povo escolhido tinha todas as vantagens, semelhante à de uma vinha bem organizada. Plantou uma vinha, obra da graça de Deus, pôs uma cerca em volta, fala da proteção, da identidade, da predileção, fez nela um lagar, ou seja, espera os frutos, a justiça, a misericórdia, e construiu uma torre de guarda, os profetas, para advertir e não permitir a perversão do pecado. Israel recebeu a lei e os profetas, inclusive orientações específicas. Como uma vinha bem cultivada, nada faltava ao povo de Deus. Quando, porém, chegou o tempo da colheita, aquele proprietário mandou os empregados e depois mandou outros ainda. Deus esperou bons frutos de seu povo, como um proprietário cuidadoso espera a abundância de uvas. Apesar de todas as providências tomadas, apesar da preparação cuidadosa e do trabalho feito com carinho,
os frutos não foram entregues. Não porque a vinha não tenha produzido fruto, mas porque os arrendatários se apossaram injustamente da vinha. Esse é o pecado dos responsáveis religiosos. A impiedade deles não se modificou com a passagem do tempo, apesar de haver um aumento do número dos profetas enviados. Pelo contrário, o envio de outros profetas serviu para intensificar a violência dos vinhateiros. Ao invés de entregar a produção dos frutos, os vinhateiros ficaram ainda mais pervertidos, pensando que podiam escapar do castigo. O proprietário está longe e eles pensam que suas más ações poderiam escapar do castigo. Eles parecem presos e cegados pela noção de que nenhum castigo lhes sobrevirá. Essa atitude só causa piora da situação moral e a desintegração da consciência moral. Não é o mesmo que acontece hoje. Indivíduos estão tão habituados em agir contra o direito, contra a justiça, estão tão seguros de que não devem prestar contas a ninguém, nem à própria consciência, que acabam por perverter a própria personalidade. O proprietário da vinha, no entanto, não desiste e toma uma decisão derradeira. Envia o filho pensando, meu filho, eles vão respeitar. Aí está uma pessoa que mereceria o respeito de todos, até mesmo das pessoas más e perversas. Os profetas eram apenas servos do proprietário, ao passo que Jesus é o filho único, amado. A expressão, respeitarão meu filho, mostra como é grave a culpa de não terem acolhido reverentemente o Filho de Deus. Os vinhateiros o reconheceram, mas se tornaram ainda mais gananciosos e violentos do que nunca. Este é o herdeiro. Em suas mentes pervertidas, calcularam que a morte dele só poderia beneficiá-los grandemente, pensando que, matando o herdeiro, a herança passaria às mãos deles. Eles pensam com isso que vão ter vantagem. Eis a loucura, eis a estupidez sem nome de homens que gradualmente arruinaram a sua própria consciência moral. Por isso Jesus pergunta, o que fará com esses vinhateiros? A reação dos ouvintes de Jesus não podia ser outra, mas, condenando os vinhateiros, os ouvintes declaram, eles próprios, que punição merecem e confessam a própria culpa. Nós vemos com facilidade e com clareza a necessidade de castigo para os outros pecadores, mas ficamos cegos para com nossas próprias iniquidades. Que Deus nos ajude a não sermos cegos. A Escritura diz, eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade.